noite. Uma noite fria de domingo, mas com muito calor humano, com muita informação. Boa noite André. E aí, esse domingo chuvoso e frio, vocês que estão aí, Marise já entrou, as gorduras boas e ruins. O que é colesterol? O que são triglicerídeos? Hoje a Marise vai dar essa aula sobre nutrição. Boa noite, Luana. Vamos convidar a Marise Bard, nutricionista, para nos esclarecer esta noite, comer melhor e fazer da nossa alimentação o nosso remédio. Olha só, não é isso que a gente mais quer? Boa noite! Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Como é que estás? Tô tranquila com esse dia friozinho, né? Nada melhor do que aprender um pouquinho sobre as gorduras. Pois é, essa aula hoje, essa live hoje tá muito especial, hein, Marise? Tu preparou com todo carinho aí para nós, né? Para tirar todas as dúvidas, né? Porque quando fala desse assunto, o pessoal cria bastante mitos e verdades, né? Eu na verdade, achava assim, Marise, que as gorduras a gente tinha que cortar geral, mas na verdade não é bem isso, né? É, a gente pensa que gordura que só existe a gordura ruim. Só existe gordura ruim. Então, na verdade, não. Até as gorduras ruins, elas são boas. Olha isso! Que aula, hein, Marise? Gratidão, É. muito obrigada por tu dispor desse teu tempo tão precioso aí do dia de descanso, dia de estar aí estudando, ou vendo um filme na Netflix, enfim. Mas tu aí, de bom grado, um coração bem afetuoso para ensinar todos nós a melhorar nossos hábitos alimentares, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar transmitindo e o conhecimento para as pessoas, para vocês. Que bacana. Manda um beijo para tua mãe, tá, Marise? Um Pode beijão para deixar. ela. Daqui a Tá pouco ela entra boa. aí. Sim, tá entrando. Olha, ela entrou. Boa noite, Rosângela. A Que Mirtes, meu legal, pai ó, também, que deve estar acompanhando do lado dela. que bacana. Então, gratidão a vocês aí, o pai e a mãe da Rosângela, né, por trazer esse ser de luz tão bondoso, com esse coração enorme, né, Rô, de estar aí nos informando nesse domingo. Não é qualquer um que faz isso, né? Gratidão. Mirtes, né? Essa também, nossa, eu não conheço, deve ser tua A amiga, né? Mirtes, ela é a esposa do meu pai. Tá, entendi. Meu pai está do lado com Gratidão. ela acompanhando. Muito bem. Então, gratidão a todos que estão aí nessa noite de domingo. Deixar a Marisa, então, falar um pouco desse tema aí, dessas gorduras, o que é triglicerídeo. Que bicho é esse, né, Marisa? O que é isso aí que aparece lá no exame de sangue e a gente não sabe, não faz ideia do que é? Não entende nada o que é triglicerídeo, o que é LDL, HDL, VL, parece que é tudo a mesma coisa, né? Sim, parece um bicho de 7 cabeças, né? Mas, na verdade, cada um tem a sua função lá, né? Não é à toa que a gente tem que cuidar, principalmente do exame de sangue, é um bom aliado nosso para de mostrar como é que está o nosso corpo por dentro, né? E principalmente em relação à questão das gorduras. Sim, perfeito, Marisa. Então conta para nós um pouquinho do que tu preparou pra gente. Dá uma introdução, como eu sempre gosto de falar um pouquinho da introdução, né, dos assuntos, para o pessoal entender um pouco como é que funciona. Gorduras tem vários nomes que a gente chama. Atualmente, o nome que, para nós que é estudantes dessa área, a gente costuma conhecer as gorduras como o nome de lipídios, também é a mesma coisa que gorduras. Então, quando você Sim, for procurar na internet alguma coisa, você pode botar tanto gorduras como lipídios, também vai ser a mesma coisa. entendi. Uhum. E os lipídios, as gorduras, né, são moléculas, e na verdade tem vários grupos de gorduras que existem no nosso corpo, tá? Tem vários tipos deles, eu vou falar os mais principais, assim, que a gente tem
que é mais conhecido, mas existem vários, inúmeros, né? Não vai dar para falar em uma hora de todos. Sim, os mais importantes e quais tipos, né, Marise, que a gente sempre, E né, fica leigo nessa área aí que tu tem mais conhecimento, né, para nos esclarecer os tipos, né, esse, que nem tu é, falou do colesterol ali, o bom e ruim, né? isso. Aí, da parte um dos grupos dos triglicerídeos, os três principais, digamos assim, tá? Os mais conhecidos. São os triglicerídeos, é um grupo, né, de gorduras, colesterol é um Uhum, grupo, e ácidos uhum. graxos são outro grupo. Então, esses três grupos são os principais, são os que a gente tem que estar com olhos mais abertos, digamos assim, para o cuidado especial. Sim, ah, entendi. Então, eles são, esses são os, a gente fala, os tipos, então, são esses grupos, então. Que Subgrupos, interessante. exatamente. E daí a gente chega Perfeito. naquela questão que a gente botou o nome do título, gorduras amigas ou inimigas, por que que são importantes? Como tudo no organismo, né, eles não estão aí à toa, então eles têm alguma importância. Até o que a gente Hum, chama de gordura ruim, também tem a sua importância, tem a sua parcela ali que o corpo mesmo produz, né? Então, aí uhum, dentro das funções de importância, por exemplo, as gorduras, elas formam a estrutura das membranas celulares, dos neurônios. Então, se a gente uhum. não tem gordura, não tem a formação de neurônios e nem de células, Olha só, né? A importância é grande, né? bah, imagina os neurônios para a gente raciocinar, ter criatividade, tudo, né? Criar nossa A vida. gordura é importantíssima para a formação deles. Eles Mas, também são a síntese, eles levam as vitaminas que são produzidas principalmente no fígado, eles levam para a circulação sanguínea, vitamina A, vitamina E, vitamina D. Então, elas são importantíssimas. Sem essas gorduras, as vitaminas não entram na circulação e nem nos órgãos, para fazer o que elas precisam uhum, fazer. sim. Então, fica pensando assim, às vezes no consultório, eu chego bastante gente que faz, procura para emagrecer ou tem algum problema, gosta de fazer geralmente aquelas dietas radicais, aí principalmente Tira, quando vai emagrecer, principalmente quando a gente vai emagrecer, a gente corta carboidrato, corta gordura, corta outras coisas, e às vezes tem até umas dietas mais radicais ainda, que é tu passar a comer zero gordura. bah, imagina o mal que faz, né? Imagina, claro que um dia não tem problema, vou dizer assim, tá? Porque o corpo ele produz também. Só que se tu passa muito tempo sem comer nada de gordura, porque também é importante a gente repor por fora a quantidade, acaba afetando também acaba surgindo esses outros problemas, principalmente problemas neurológicos e até outros problemas de outros órgãos acaba acontecendo também. Ah, viu? Olha só. Alguns estudos, eles dizem, eu estou até no tema das outras lives, que falta de Uhum. gordura, se a gente não consome por fora essas gorduras na medida certa, né, acaba até causando problema de ansiedade, depressão por falta da gordura. Por falta da gordura. Então a pessoa às Exatamente. vezes faz dietas pela revista ou pela internet ali, né? Agora a gente nem compra tanto revista, é mais pela internet. É, Tem a dieta que para não comer carne nenhuma, né? Para não comer gordura nenhuma. Imagina a deficiência que fica, que pode causar, né, Marisa? Sem um bom prolongado, profissional da né? saúde. Claro, Sim, prolongado. Se eu fizer um dia, não vai me causar tanto prejuízo. Depois eu reponho, mas se eu ficar um mês fazendo essa dieta, eu vou até emagrecer. Isso é fato. Só sim. que a que ponto leva a minha saúde para ter esse emagrecimento? Às vezes não é saudável. Que preço paga? Até porque tu falou na outra live, a gente já fez a live de comer menos carne, que é o que a gente está buscando, mas tem que suplementar, né, Marise? Tem que colocar Exatamente. outra alimentação, outro tipo de alimento, né? Porque querendo ou não, a carne é uma boa fonte de nutrientes. Então, tudo bem, tu pode até optar por não comer. Graças a Deus, hoje em dia tem bastante variedade de alimentos, é só que ela tem que saber direitinho a quantidade para não te fazer falta. Sim, que legal. Que E essa aula. Outra questão, aula. Pode continuar. essa questão dos problemas, principalmente relacionados a gorduras, que é, por exemplo, o colesterol elevado,
problemas do fígado, que é ligado diretamente no fígado, qualquer problema de gordura é ligado diretamente no fígado. Então, esteatose hepática, que é conhecida mais popularmente como gordura no fígado, Uhum. diabetes, essas questões também influenciam pelo metabolismo das gorduras, elas podem ter vários fatores. Então, claro que às vezes pode ser uma coisa genética, às vezes a pessoa nem come tanta gordura, come direitinho, mas acaba tendo colesterol alto, triglicerídeo alto, por uma questão genética, e não tem muito o que a gente fazer. Uhum. Sim, Porque às vezes a aí já pessoa. vem, sim, ela já vem com essa patologia, no caso, né? Já vem de Essa fábrica. exatamente, já vem de fábrica. Aí ela, claro, ela pode até controlar um pouquinho mais, mas mesmo assim, se ela não comer, vamos supor, se ela não comer nada de gordura, ela é capaz de ainda ter o colesterol alto por causa da questão genética. E também tem os Entendi. fatores de alimentação inadequada, ou alto consumo de gordura, ou a falta dela, Uhum. né? Tanto mais quanto menos. E por inatividade física. A atividade física também influencia bastante nessa questão. Ah, viu? A importância, né, de mesmo agora a gente estar nesse distanciamento, isolamento, a gente ter alguma atividade, né, Marisa? Sim, Porque também principalmente. Pode os falar. neurotransmissores, né? Não, é só falar dos neurotransmissores também que a gente começa a produzir mais quando a gente movimenta o corpo, né? Exatamente. E a atividade física tem um papel essencial na questão do aumento do HDL, que é conhecido como bom Ah, colesterol. ali do colesterol bom. Ah, viu Isso. só que. É essencial. Às vezes só com a comida não tem 100% da efetividade. Tem que ser uma combinação de comida, né, de alimentação adequada, com atividade física, com atividade aeróbica, principalmente, para aumentar o HDL. O HDL é o bom, Marisa, eu vou anotar É o aqui. bom colesterol, isso. O HDL é o bom colesterol e o LDL é conhecido como ruim colesterol. Na verdade, ele só é ruim quando a gente come gorduras em excesso, porque ele tem o seu papel Hum. também importante no organismo. A gente É, então rotula se a ele gente. já como sendo o único ruim. Opa, Aham. Opa, então se a gente for pensar, Maria, não existe assim algo que seja ruim, porque até o colesterol ruim ele é bom, é isso? até o ruim tem o seu papel importante. Por exemplo, o LDL, todos esses, o HDL, VLDL, LDL, triglicerídeos, ácidos graxos, eles são produzidos no fígado, tá? Hum. 70% deles é produzido no fígado e 30% vem de fora da nossa alimentação. Então é importante consumir, porque se a gente não consome esses 30% que falta para fechar os 100%, acaba também prejudicando, né? Ah, viu? Então, só que assim, Uhum. ó, por exemplo, o HDL, quando ele sai do fígado para levar as vitaminas para a circulação sanguínea, para os outros órgãos, ele tem praticamente só coisas boas ali nele, tá? Só as vitaminas Hum. mesmo. O LDL não, o LDL ele sai do fígado com algumas vitaminas também, só que ele também Hum. leva um pouquinho de gordura ruim. Ai, por isso que ele é chamado de colesterol ruim, o LDL. Isso. Só que quando ele começa a deixar, por exemplo, nas artérias, nas veias, uma gordura acumulada em excesso, é porque não é o que ele traz do fígado normal dele, é o que a gente está comendo a mais que ele vai levar igual. Mas aí, como o corpo não consegue metabolizar, fica ali na parte das paredes das veias e das artérias. Aham. Aí, por isso que tem pessoas que têm que tomar civastatina, né? Quando a pessoa produz muito LDL, né? Para baixar o LDL para aumentar o HDL consequentemente. Ah, viu? Nossa, que Então, coisa. o nosso fígado, ele é a síntese, ele faz o metabolismo das gorduras, né? Ele fabrica as gorduras. E também toda a Uhum. gordura que a gente come passa pelo fígado, na nossa digestão. Depois do estômago vai direto para o fígado e que ele vai metabolizar também, vai ser enviado para o organismo, para a circulação sanguínea. E os Sim. carboidratos também, a gente tem que cuidar dos carboidratos, porque quando a gente consome carboidratos, principalmente os refinados, eles acabam Aham. sendo convertidos no fígado como gorduras. Ah, no processo digestivo, né?
Quando chega, passa do estômago e vai para o fígado, os carboidratos, esses refinados, o fígado acaba transformando eles como gordura. Então, quando a gente fala em Mas excesso de gordura, não é só a gordura que tem que cuidar, e sim o carboidrato refinado. viu? Mas isso aí a gente nem sabe, né, Marisa? A gente acha assim, tô comendo pão, não tem nada a ver com eu comer uma carne gorda, com eu comer enfim, até outra coisa que eu queria tocar contigo era a questão dos olhos, né? Que a gente já tá tocando eu ia te mandar ali até, mas foi agora Aham. de tarde. Tu falar um pouquinho dos óleos, óleo de coco, né? Que hoje em Sim, dia, depois né? eu vou falar. Eu trabalho com aromaterapia e óleo de coco, Aí até tava vendo os meus cremes ali. Então, óleo de coco eu uso muito na aromaterapia e ele é usado na cozinha também, né? Sabe que o E problema outra do óleo coisa. de coco... Pode terminar, pode falar. Não, e a questão assim, ó, das saladas ali, né? Que nem eu faço alface, tomate ali. Queria que tu falasse um pouquinho de quanto de óleo é legal botar ali em cima da salada, né? E se é legal, né? Porque o gosto muda. E... Não, é saudável, com certeza, porque é um óleo mais natural, não passa pela refinação, né? Então, é um óleo totalmente natural. Só que o problema é que tem que saber a quantidade. Então, né, tem toda essa quantidade certa, porque o óleo de coco, agora que virou moda, o pessoal está usando bastante, até nessa questão de emagrecimento, que acha que o óleo de coco emagrece e tal, Ah, mas tem que cuidar do óleo de coco. Já várias pesquisas demonstram que o óleo de coco tem muita gordura saturada, que é a gordura ruim. olha só. Então, A se a gente acaba saturada. Uhum. Não, deixar tu terminar, que senão eu fico falando aí, eu não deixo tu concluir. Não, é só que daí o óleo de coco tem muita gordura saturada, que é a gordura ruim, que a gente deve não evitar, mas deve diminuir o consumo. E aí o pessoal Uhum. acaba comendo demais e é prejudicando, fazendo o efeito contrário dele. Ao invés de ele beneficiar, ele acaba prejudicando. Normalmente a quantidade correta do uso é uma colher de sopa por dia, assim, digamos assim. Ah, uma colher de sopa. E Marise, tu podia falar para nós sobre essa gordura saturada, como que a gente vai, no caso assim, aquele azeite que a gente usa para, enfim, vai fritar a polenta. Uhum. Aquele óleo ali, a gente tem que descartar ele depois, Marise, o ideal? O ideal é que descarte, o ideal é não usar novamente, né? Porque ele acaba perdendo as suas propriedades e também ele acaba queimando um pouco, degradando, oxidando. Então, sempre é importante a gente usar um pouquinho, nem que vá botando aos pouquinhos, muito melhor do que botar um monte, que às vezes tu nem vai precisar usar todo aquele monte, aí vai desperdiçar. Ah, viu, muito Então, bem. é nunca utilizar o óleo. Só assim, se for no máximo algumas horas depois, mas não passar disso, né? Uhum. Pois é, aí vem bem aquela questão de comer na rua, pastel da rua, né, Marisa? Eu muitas vezes fiz isso, e aí depois fica mal, aí é o fígado, né? Não senta bem, né? E vai direto ali, porque é muita quantidade. E aí, já para dar uma curiosidade, por exemplo, o melhor óleo que eu sempre recomendo para, por exemplo, para fritar, tanto para fritar quanto para consumir in natura, na salada, para temperar, é o azeite de oliva. Azeite de Ah, oliva ou o óleo de girassol ou o óleo de canola. Mas o azeite de oliva é sempre o meu preferido. que legal. Por que que tu diz que o oliva, ele é o melhor, Marisa? Porque ele é natural, ele não passa por nenhum processo de refinação, né? O óleo de canola, de girassol, ainda passa por uma refinação, mas são um pouquinho melhores. O mais Ah, ruinzinho dos óleos, assim, é o óleo de soja, por exemplo, né? hum, uhum. É, isso Azia tem aí. relação com gordura, só tem uma pergunta ali. Azia tem relação com gordura? Algum tipo de gordura? Pode ter sim, mas geralmente a azia é uma questão mais relacionada ao estômago, mas Hum, pode ter relação também de gordura. olha só, que Pode ser interessante. um dos sintomas, digamos assim, mal-estar. Uhum. Sim, a acidez no caso do estômago, né? Exatamente. Aí depois, quando passa para gordura, às vezes se o fígado já está um pouquinho com mais quantidade de gordura exagerada, ele já sente também, pode ser um pouco desses sintomas também.
Uhum, perfeito, Marisa. Muito obrigada. Aí, E a gente vai atropelando, né? Tu tem tudo, né, assim ali já, e a gente vem e pergunta as coisas através. aqui eu já me acostumei. Até é bom que daí o pessoal vai fazendo perguntas e a gente já responde, né? Porque depois pode ser que não dê tempo também. É, passar correndo, agora já é 7h20, 19h20, a gente nem sente, né? E só para a gente voltar ali na questão do colesterol, para dizer, né, que eles são importantes, se a gente fala de colesterol, acho que é tudo ruim, mas na verdade, se a gente for olhar no exame de sangue, por exemplo, ali, sempre tem um limite máximo, né? Não, nunca diz assim o limite mínimo, zero, o ideal seria zero, não, o ideal seria menos, geralmente menos de 300 miligramas de colesterol, porque ele também tem a sua importância. Né? Hum, O colesterol, ele é o precursor, ele é o que produz também a vitamina D do organismo. Marisa, eu não sabia disso. Então é importante também a gente ter um pouco de colesterol. Ah, viu? Então, o colesterol, ele ajuda a produzir a vitamina D. Ele é o precursor da produção da vitamina D. Olha só, nunca E daí, imaginei. aí, o que acontece? Aí o LDL, o HDL, o VLDL leva essa vitamina D produzida no fígado para a circulação que vai para os ossos, que vai para os órgãos, transporta essa vitamina D. E a importância da vitamina D, né? Nossa, Daí mais né? uma vez a gente entra naquela questão que se a pessoa faz aquelas dietas zero gorduras por um bom tempo, acaba prejudicando também essa produção de vitamina D. Imagina, Né? nem sabe o que tá fazendo para si mesmo, né? Fazendo Sim. essas dicas assim. A gente até tinha botado umas curiosidades para a gente falar da importância do colesterol. Uma das curiosidades é a questão do leite materno. Se a gente for pensar assim no leite materno, a maior concentração dele é 70% de gordura. Ah, olha, Porque para os bebês em formação, eles precisam bastante dessa gordura. Então ali já está uma noção de que é importante a gente consumir. que é importante. Bah, É só uma questão de sim, ajuste de quantidades. uhum. Sim, então não tem que ter esse preconceito, né, em relação à Tá? gordura que muita gente tem, né? Eu, por Gordura, exemplo, tinha, assim, por exemplo, assim, o uhum. nosso cérebro é constituído 60% de gordura a formação do cérebro. De 100%, 60% é de gordura. Né, que vem 30% da alimentação e 70% do fígado. Então, se a gente não tem nem aqueles 30% da alimentação, acaba faltando também para a composição do cérebro, dessa questão da gordura. Imagina, então, para produzir neurônios, a pessoa ela tem que estar comendo pelo menos próximo ao que é recomendado, né? Dentro dos 30% aqueles recomendados. Se ela come Uhum. menos ou zero, fica só nos 70% do fígado, vai acabar faltando também e debilitando. Que coisa, Marisa. Então a gente às vezes acha que é ali um problema só de transtorno e às vezes pode ser então aí a deficiência na alimentação. Exatamente. E só para falar um pouquinho da que a gente estava comentando do HDL, do LDL, o HDL que seria o bom colesterol, porque até eles dizem que ele é conhecido como faxineiro do corpo. Então, ele sai levando as vitaminas, mas ao mesmo tempo, quando ele sai do fígado para a circulação levando as vitaminas, ele passa pelas artérias, né, do nosso corpo, pelas veias, e se ele vê que tem muito acúmulo de gordura, no caso que o LDL deixou ali Hum. acumulado, ele acaba ajudando limpando. Então ele é como se fosse um faxineiro, por isso que é bom a gente ter ele em alta concentração. Ah, aí, então esse esse apelido faxineiro da gordura, então é porque ele vai limpando o rastro que o Ele outro vai, deixou. ele vai levando, ele vai tirando fora das artérias para eliminar depois, para excretar depois. A importância, né, Marise, da gente saber conhecer mais, né, o nosso organismo, né, o nosso corpo é uma máquina, porque olha a É. perfeição, né? E tudo tem seu papel, tanto os ruins que às vezes a gente diz que é ruim, também tem o seu papel.
Imagina isso. E o LDL, que a gente comentou, que é o mal, que é conhecido como mau colesterol, mas ele não é tão mal assim, ele só é mal quando é em excesso, quando está em excesso, digamos assim. Até eu estava lendo que tem até os pesquisadores que querem tirar essa fama dele ser conhecido como mau colesterol, porque na verdade é só o excesso que é. Ele é um fator principal ali, importante, né? Uma função importante do fígado. E a gente já Sim, rotula como mau colesterol. aí fica fazendo o papel de vilão, né? Exatamente. O E que é um daí, quando bom a gente trazendo essas informações, porque muita gente vem do que me disseram, eu ouvi, eu li, né? E a é, informação ela tem que vir de alguém que tem estudo para isso, né? Para a gente saber sim. realmente o que que. Certificar, eu sempre procuro sempre pesquisar quando eu quero um assunto, isso vocês também podem fazer, né? Sempre procurar aí artigos científicos, pesquisas e sites confiáveis, aí pode tirar essas informações desses lugares que vão ser seguros, assim. Sempre saber onde pesquisar. Sim, claro, perfeito. E daí, quando tem essa questão do LDL, quando está a mais, quando a gente consome muita gordura e o fígado não consegue excretar e metabolizar toda aquela quantidade, o LDL vai carregar com ele, aquela gordura excessiva, né? Vai Uhum, levar para a circulação, vai levar para as artérias, vai deixar ali acumulada. E aí vai acumulando. Se a gente vai comendo bastante gordura saturada, principalmente, que é a gordura ruim, digamos assim, uhum, aí vai acumulando na artéria e esse nome é chamado de aterosclerose. Aí pode causar esses tipos de doenças do coração. uhum. É o acúmulo de gordura nas artérias. Uhum. Sim. Eu acho que a gente esclarecer isso, né, Marise, quebrar um monte de mito, né? Porque Exatamente. é que você falou ali, né, é o equilíbrio, né? É buscar um equilíbrio, um caminho do meio na alimentação, né? Para não comer É. demais e causar essa patologia, a aterosclerose, que esse é, eu acho que o maior medo até do gaúcho, que come muita carne gorda, né? Uhum. Porque a aterosclerose, se fica muita quantidade de gordura, chega a ponto de dar AVC, infarto, derrame. Aí dá todos esses problemas a mais por causa desse acúmulo de gordura. Pressão alta, vai acontecer a pressão alta também. Uhum. Ei, Marise, e aquela barriga, né, que fazem o cálculo, né? Essa barriga, assim, geralmente ela é por causa da gordura dessa gordura saturada ali nessa região É, na, abdominal? na verdade, o que tem nessa gordura abdominal não é a saturada. O que fica, né, é um outro grupo do colesterol, é o outro grupo da gordura que a gente falou no início ali, que é os triglicerídeos. É os triglicéridos, é o segundo ali. Isso, o que fica acumulado na gordura abdominal é os triglicerídeos, que também são importantes, têm a sua função. O fígado produz triglicerídeos, eles dão a função de dar energia para as células poderem andar pelo nosso corpo, e aí eles se depositam, o VLDL, que é esse, né, uma lipoproteína que o fígado produz junto com o LDL e o HDL, ele leva a Hum, produção de triglicerídeo para a circulação sanguínea. E aí vai hum. distribuindo. O triglicerídeo vai para as células e depois os outros triglicerídeos que sobrarem vai ali para o abdômen, porque eles também têm um papel importante na questão do calor do corpo, da temperatura, de fornecer a temperatura ideal. Por isso que dizem que a pessoa muito magra sente mais frio, não sei o quê, algumas coisas Exato, por assim isso que que dizem falam. que as pessoas mais obesas, com mais peso, geralmente elas sentem bastante calor também, por causa disso. Da quantidade excessiva de triglicerídeos. De triglicerídeos. Olha só, Exato. que interessante mesmo. Uhum. E ele é importante, porque não existe ficar barriga zero, triglicerídeos, zero gordura ali, nunca vai ter. Vai ter sempre uma Sim, porção que é aquilo suficiente para o corpo. Então, aquelas pessoas que desejam barriga, tanquinho, barriga bem sem nada, não existe. Sempre vai ter alguma gordurinha porque é essencial. O uhum. Sim, problema faz é parte, quando é mais. quanto tá mais, faz parte até para o bom funcionamento do organismo, né? Porque Exatamente.
Sim, como é que vai ter todo esse mecanismo em bom funcionamento, né? Faltando aí os elementos principais, né? E os triglicerídeos ele tem importante função também na questão da imunidade, porque como ele dá energia, então ele dá energia para as células, então quando tem essa questão de um vírus entrar no corpo, ele dá para as células essa energia das células irem lá e tentarem, né, retirar esse vírus, também tem esse papel importante Olha só, que na legal. questão Então, da eles, imunidade. aham, eles, então, quando uma boa alimentação, quando bem, né, orientada, a imunidade aumenta. Então, a gente sabendo, né, ali os alimentos que contêm triglicerídeos e o bom Aumenta colesterol. porque daí as células, né, de anticorpos, elas conseguem andar com mais rapidez, com mais energia dentro do corpo. Então, por isso que acaba ajudando também nesse papel. Uhum, perfeito, Marice. Nossa, E aí, por a exemplo, assim, quando importância, a gente... Pode falar. a importância, né, dessas informações, né, que tu estás trazendo. Sempre é bom a gente conhecer um pouquinho, de desmistificar um pouco os assuntos, né? Da alimentação, né? Que às vezes passa batido, né? Passa É, batido, eu vou comer isso aqui, daí eu tô com fome. Mas não é bem assim, né? não, tudo tem que ter um processo ali, né? Tem que ter um cuidado especial para não ocasionar nenhum problema a mais, digamos assim. Sim, Então, perfeito. por exemplo, assim, quando a gente come gordura saturada, principalmente, que é porque a mais daqueles 30% né, que o corpo produz, aí é que está o problema, porque daí o fígado não vai conseguindo dar conta daquele metabolismo, porque ele vai tendo que forçar um pouco, né, a sua síntese. Então, daí, Uhum. aí, quanto mais gordura a gente vai comendo, mais gordura a gente vai comendo, mais gordura a gente vai comendo, acima dos 30%, tem que fechar 100% daquele cálculo. A gente come às vezes 6, 150, 200% a mais. Então, toda Ah, aquela porcentagem a mais acaba prejudicando o fígado. E daí ele uhum, acaba indo, por exemplo, o VLDL, que é essa lipoproteína, vai levar esses triglicerídeos em excesso, vai levar para o sangue. E aí uhum. ele não vai nem deixar nas células, porque as células também têm um limite de quantidade de triglicerídeo. Aí tudo que sobra, ele acumula na gordura abdominal. Então, se a gordura Hum, abdominal é maior do que a gente precisa, quando a gente faz a medição ali, nos homens, geralmente o ideal é até 102 centímetros, e nas mulheres até 88 centímetros. Se eles passam uhum. desses centímetros a mais, se eu tenho 110, se eu pego um homem, eu tenho 110 de gordura abdominal, né, de circunferência abdominal, é porque tem uma parte a mais de triglicerídeos, então eu estou comendo a mais, meu corpo não está dando conta. E se a pessoa, né, Marise, faz o cálculo, vai lá no teu consultório, né, tu consulta contigo online e aí pega a fita média e tem mais, né, 102 ali no caso do homem. Uhum. Tu entra com uma alimentação restritiva para, né, no caso para essa Sim, circunferência aí, tu já sim, entra. a gente aí mede, tem todo o protocolo. Primeiro a gente faz a medição na hora ali, a gente até já dá para ter uma ideia de como é que tá. Aí depois daquela Hum, medição, a gente pede o exame de sangue, aí pede esses itens, HDL, triglicerídeo, LDL e VLDL. Aí conforme hum, der os triglicerídeos alterados, consequentemente vai estar um pouco elevados, uma coisa é uhum, consequência da outra, né? E o hum. VLD também. Então, se esses tiverem mais, ainda tem que cuidar, porque aí causa dislipidemia, que a gente chama. Que daí vai causar Ah, aterosclerose, vai causar vários outros problemas, principalmente do coração. A gente chama de dislipidemia. dislipidemia. Ah, é um estudo bem profundo, porque se tira, né, demais, acaba causando outros problemas, né? Então ali é que nem a Rô ali falou, né, nos rótulos do Uhum. alimento tem o tipo, né, específico. Depois eu vou explicar como é que faz para a gente poder olhar ali as gorduras. Sim, porque tem que ter esse equilíbrio, né, Marise, para a pessoa É. ela funcionar bem, né? Tudo, intestino, tudo Tanto, tem, ta- né?
Tanto que assim, ó, do cálculo que a gente faz ali das calorias diárias para a pessoa, vamos supor, o geral, uma pessoa com 2.000 calorias, geralmente a recomendação de gordura saturada é de 10 gramas a 20 gramas por dia de gordura Uhum. saturada. Então a gente pode consumir, não existe zero, ó, tem 10 a 20. Então é obrigado a comer 10 gramas, digamos assim. Uhum. É. É obrigado a comer. De Aham. 10 a 20 gramas. Aí a gente vai vendo. Se a pessoa é saudável, tá tudo em dia, ela pode comer 20 gramas, se ela quiser. Agora, se a pessoa já Sim. tem alguma restrição, algum problema, seja gordura no fígado, ou a gordura abdominal, triglicerídeo elevado, colesterol elevado, então a gente vai diminuindo para 10 e vai diminuindo bastante, assim, a porcentagem. Mas ela vai ingerir, ela Sim. pode ingerir também. Sim, olha a importância de te consultar, né? Porque tudo é um processo, né? Tudo é um Sim. cálculo, né? Exatamente. Então, tudo está incluído, até a gordura saturada eu posso consumir. Não vai ter zero gordura, eles botam ali que eu posso consumir até 10, até 20. Se eu for Uhum. uma pessoa saudável, 20. Se eu for uma pessoa já com alguma restrição, eu vou comer 10. Mas eu posso comer. Então, eu tenho que ter esse tipo de noção. Sim, sim, perfeito. E só para ver a diferença, que também às vezes o pessoal pode confundir um pouquinho entre óleos e gorduras. Tem diferença quando a gente fala em Hum. óleos e quando fala em gorduras. É. Ah, Os óleos, geralmente, eles são líquidos, eles ficam em temperatura ambiente, né? E são compostos por triglicerídeos, principalmente de ácido graxo. Mas é o ácido graxo. Aí o grupo dos ácidos graxos tem três é o tipos. terceiro ali. Aham. É o terceiro item. Aí tem o ácido graxo saturado, que seria gordura ruim, mas que eu posso comer dentro da medida, eu posso comer. Tem o Uhum. ácido graxo, tem dois tipos de ácido graxo, que é o monoinsaturado e o poliinsaturado, que esses dois são as gorduras do bem, são as gorduras amigas, Uhum. que é composta pelos óleos, né? Os óleos contêm mais gorduras amigas. Aliás, eles nem Uhum. contêm praticamente quase nada de gordura saturada. As gorduras, o Que, que a gente chama de gordura, aham. Que no caso, esses aí entram nesses óleos que a gente usa na cozinha, que tu sugeriu ali o de oliva, azeite, o girassol e o canola. o óleo de soja, por exemplo, ele tem um pouquinho de gordura saturada. Então, na Uhum. lista dos óleos, ele está em último lugar ali de uso. Entendi. Daí, no topo, daí os melhores óleos, que, né, o melhor seria o azeite, que não tem nada de gordura saturada, só tem gordura boa. O azeite só tem essas Uhum. gorduras amigas que a gente fala. E ainda tem até Uhum. vitamina, que eu vou falar que ele tem a vitamina E, que é importantíssima para tratar a questão da gordura. Vitamina E? É a vitamina E, Nem sabia. Olha que legal. né? Ei, E daí, Marisa, e aí, uhum. E no caso, né, antes a gente usava muito assim, eu me lembro na época da minha infância, assim, era aquela gordura. A gordura era uma banha que tu comprava assim no mercado. uhum. Banha de porco. E isso, banha de porco. Aquilo ali já entra lá nos triglicerídeos. Não, essa daí entra essa tudo é gordura saturada. E as gorduras, a diferença de óleo para gorduras, os óleos são líquidos, né? E tem as gorduras boas. Aí a gordura, geralmente, elas são sólidas e tem a gordura Hum. saturada ali junto. Ah, entendi. E aí entra a banha de porco, entra a manteiga, entra a margarina, entra os embutidos, aí entra toda essa linhagem ali da gordura saturada. Entendi. Também requeijão, né? Requeijão tem que cuidar sempre. Aí é que é a questão de olhar os rótulos. Quando a gente for olhar os rótulos, por exemplo, já vou dar uma dica para o pessoal saber direitinho como é que é. Ali nos rótulos, tu Uhum, vai olhar que tem o tópico das gorduras. Quando tu uhum. olha assim, gorduras totais, vamos supor assim, 10 gramas de gorduras totais, o pessoal já acha muito, já nem compra, mas nem sabe o que que é. E às vezes é até bom, o produto é até bom. Bah, Porque o que que a gente olha, tem que cuidar? Ali vai estar gorduras totais, daí depois ali embaixo vai estar a gordura monoinsaturada, que é a gordura boa, uhum. a gordura poliinsaturada, que também é a gordura boa. Essas duas gorduras, por exemplo, são as gorduras do ômega 3, ômega 9, ômega 6.
Ah, viu? E Que a gente tem que legal. cuidar da gordura saturada. Tem esses três itens ali no rótulo. Aí, aqui que a gente tem que cuidar dessas 10 gramas, qual o tipo de gordura que está mais que a outra? Por exemplo, se for 10 gramas só de gordura saturada e das outras tiver 0 grama, aí é um produto ruim, digamos assim. Perfeito. Aham. Aí, por exemplo, se dessas 10 gramas, 8 gramas é de gordura boa e 2 gramas é de gordura saturada, já é um produto bom. Tem mais gorduras boas que gorduras ruins. Então, se eu tenho uma alimentação equilibrada, não tem problema eu comer aquelas 2 gramas de saturado, Uhum. na quantidade recomendada, Lisa. Sim, sim. E tem alimentos, né, Marisa, que tu vai chegar ali que tem alimentos que trazem, né, essa gordura, essa pólen, essa gordura boa do bem, né? Tem Isso. vários alimentos, grãos, né? Sim, de cereais integrais, castanhas, nozes, frutas, tem peixes, tem bastante ômega 3. O Uhum. azeite tem o ômega 9, o ômega 6. O azeite é um Olha alimento bem completo. que legal. E o azeite de oliva tem, ali também tem, muda de uma marca para outra, né, Marisa? Sim, também tem que cuidar só isso, é. Uhum. Mas geralmente Perfeito. ele é bem bom. E só para dizer a importância das gorduras, que até as saturadas, que são ruins, mas ela tem a sua importância. Por isso que ela está dentro daquelas 10 gramas que a gente falou, Sim. porque elas atuam, por exemplo, ela é precursora também da vitamina A, que é boa para os olhos. Ela Ah, leva também viu? combustível para o cérebro, ela promove saciedade. Por isso que tem vezes, tem pessoas até que fazem dieta só de gordura, porque elas dizem Aham. que a gordura sacia elas. Aí elas Ah, emagrecem, até vão emagrecer, só que elas vão ter o colesterol muito alto, aí também não vale a pena. uhum. Paga um preço, né? Exatamente, Paga um mas tem preço. que ser tudo. Elas ajudam, claro, a saciar, mas tem que ser tudo na medida para não criar outro problema que não precisa. Sim. Olha, cada vez mais a gente vê a importância de uma pessoa que trabalha com nutrição na nossa vida, né, Marisa? Porque para Exatamente. ti, todos esses cálculos aí sozinho, só quem tem uma, né, é muito autodidata assim para fazer, porque a gente precisa do E tudo nutricionista. isso a Isso. gente tem que cuidar na hora da consulta, né? Hã? Tudo isso a gente tem que cuidar na hora da consulta, né? Sim, imagina. Por exemplo, a Bah, Gaia trouxe umas curiosidades assim da gordura saturada. O ovo, o pessoal às vezes também fala, o ovo agora virou bom, né? Porque o pessoal descobriu que ele não tem colesterol, mas na verdade tudo bem, o colesterol até pode ser baixo, mas ele tem gordura saturada, que é um dos grupos das gorduras. Então, ele tem se eu satura. comer muito, ele tem gordura saturada na gema. A gema do ovo tem, por exemplo, 2 gramas de gordura saturada. Então, dependendo da quantidade de ovo que eu como, eu posso, se eu Ah, tenho uma restrição de comer, por exemplo, 5 gramas de gordura saturada por dia, se eu comer 3 ovos, já foi ali. Aí, se eu passa. comer uma carne vermelha tem também bastante gordura saturada, chega até 5, 6 gramas, já excedeu o limite. Então, eu tenho que cuidar, porque não é porque o ovo é bom que eu também não vou cuidar a quantidade. Tá? Estão achando que tá bombando lá, tô comendo só ovo, comi 4 ovos, e na verdade tá saindo ali da média ali de gordura. Já cansei de ver pessoas do consultório que chegaram com colesterol elevado, aí a gente foi vendo por que seria, porque era magra, peso ideal, tudo certo, por que eu tô com esse colesterol alto? Chegava à conclusão que era por causa do ovo, a pessoa comia 5, 6 ovos por dia, carne, comia, e a combinação era bem excessiva, independente do peso. Bah, olha só. A, a- acha que seguindo aquela dieta da moda, né, de que ovo, batata doce, peito de frango era uma coisa assim que enlouqueceu. Exatamente. Todo mundo pensando que era o bam 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 assim os alimentos, né? Da Mas não é hora. assim.
Claro, vai até, claro, vai criar músculo, tudo, não vou dizer que não vai fazer o papel deles, só que ele vai estar criando outro problema, que ele vai estar tendo colesterol elevado, e ele consegue a mesma coisa equilibrado, então não tem necessidade de estar comendo 5, 10 ovos, se a gente equilibrar com outros alimentos que têm ali a mesma função. Não precisa Sim, ser só um ovo. claro, E daí a gente perfeito. pensa assim, se a gente descobrir no exame que tem o LDL, por exemplo, é muito elevado, o triglicerídeo elevado, ou até o VLDL, a gente tem que priorizar na alimentação o alto consumo de gorduras boas, que é aquelas que a gente falou, as amigas, a monoinsaturada e a poliinsaturada. Essas gorduras boas, o corpo não produz, tá? O corpo não produz essas duas gorduras. Só que elas são essenciais. Então, se eu não consumo elas nunca, também vai me trazer problema de saúde. Eu sou obrigada a consumir essas gorduras durante alguma parcela do dia. Eu sou obrigada a consumir um pouco dessas gorduras, porque senão eu também vou estar trazendo algum problema de saúde. Ah, essas o organismo não produz. Essas são essenciais, que nem a gente chama, né? As gorduras essenciais que o corpo não produz, mas que a gente tem que consumir. Porque senão eu vou estar tendo falta de vitaminas por causa da falta dessas gorduras também. Mas que coisa, Marisa. Uhum. Então, daí essa gordura da monoinsaturada, que quando a gente consome dessas gorduras essenciais, aumenta o HDL, que é o nosso faxineiro ali. Então, para quem tem esses problemas de gordura no fígado, de aterosclerose, de diabetes, ou algum outro problema cardiovascular, a gente tem que consumir mais esses alimentos para vir o nosso faxineiro ali do HDL e poder limpar todas essas gorduras das artérias e no nosso corpo. Sim, fazer esse trabalho aí de varredura, né? É. E junto, claro, com a atividade física que eu comentei, que o exercício aeróbico, caminhada, é uma excelente fonte para também aumentar o HDL. Que legal, que legal. Então, a pessoa que pratica esporte, né, Marisa, ela tem, por isso que ela tem esse bem-estar, tanto ali produzindo serotonina, né, endorfina, ela também produz essas gorduras essenciais. Olha a importância cada vez Também. mais de falar de atividade, né, É. de trazer esse tema, né? E os alimentos que tem, por exemplo, gorduras saturadas, o que a pessoa não é evitar comer, digamos assim, zero comer, é só saber qual é a sua quantidade. Aí, de acordo com o que a pessoa descreve, com os problemas da pessoa, a gente vai ajustando a quantidade. Saturado tiver de Sim. gordura de origem animal, carne vermelha, principalmente, vísceras, coração de galinha, todos né, esses miúdos que a gente chama, tem bastante gordura. Então tem que ter uma redução bem diminuída, digamos assim. Óleo de Bem, palma bem. e o óleo de coco. O óleo de coco ali também tem gordura saturada. Então não é porque ele é bom que eu vou comer ou consumir um monte, digamos, né? Sim. Sim. E entre ele e um de oliva, fica o de oliva. Prefiro o de oliva, exatamente. Porque o de oliva ainda tem um benefício extra do óleo de coco, porque ele tem a vitamina E, que o óleo de coco não tem. Ah, viu? E as gorduras Perfeito. boas que a gente chamou ali, né? Que é a monoinsaturada, por exemplo, o ômega 9, a família dos ômegas, que são esses monoinsaturados e os poliinsaturados. O ômega 9, por exemplo, tem nos óleos vegetais, o azeite, óleo de linhaça também é bom. Ah, viu? Consumindo uma colher de sopa por dia, tá bem tranquilo. O ômega 6 Uhum, também, é importante a gente não esquecer desse grupo. Geralmente eles têm também nas castanhas, nas nozes, amêndoas, uhum. linhaça, soja. Sabe Ei, que a Marisa, aí, soja. pode Pode falar. falar. Não, pode falar que depois eu Ah, complemento quando eu falar da. tá. Falando nas amêndoas ali, né? Tem esses leites, eu acho que eu já até te comentei. Então, se a gente quiser, eu não tenho como comprar amêndoa, enfim, né? Tá difícil, no mercado onde eu vou não tem, mas tem esses leites. É uma boa, Marise, tomar de vez em quando, ou conseguir, né? Porque ele é mais caro. Adequar ali no seu cardápio esses leites de amênda que Sim, tem no são mercado. ótimas fontes. Aham. Pode.
Mesmo ele virando leite da preparação, ele não vai perder suas propriedades, ele vai manter suas propriedades. Ah, que legal. Né? Tem leite de Uhum. castanha, leite de aveia, tem vários tipos. Vários tipos, é. Eu É esse uma de forma, amêndoa, é uma sim, forma é que até eu gosto. de enriquecer as receitas, por exemplo. Eu vou fazer até algum bolo, alguma coisa com uma farinha branca, por exemplo. Eu posso, em vez de usar o leite de vaca, eu posso usar esse leite e eu já estou enriquecendo ele nutricionalmente, para ele não ser tão ruim, digamos assim. Sim, ele deixa mais nutritivo no caso, né? Exatamente. Que legal. Muito bem, era essa a dúvida. E outra dúvida que também que acho que o pessoal tem quando fala em gorduras é da manteiga e da margarina. Essa eu acho que a maioria sempre. Essa é verdade. Qual que seria, qual que é melhor, qual que é a diferença? O pessoal sempre pergunta, né? E aí o pessoal vai todo pro lado da manteiga, aí deixa um pouquinho a margarina sempre de lado. Mas na verdade é Aham. assim, ó, a manteiga e a margarina, a diferença é só no processo de refinação, digamos assim, né? Que passe pelo processo da indústria, que a gente chama de interesterificação. Que a manteiga não passa por ela ser de origem vegetal, tá? E a margarina ela é produzida na indústria. Essa é a diferença. Mas a gente tem que cuidar, porque a manteiga, por mais que ela seja natural, tem todo esse lado, assim, ela tem bastante gordura saturada também, que é a gordura ruim. Bah, e aí é fácil ali de errar na dose, né? Esse é o Vai comer, problema, vai porque ela é comer, gostosa, vai né? comer demais. E eu digo assim, ó, É, eu até prefiro que o pessoal use margarina, mas também tem que saber o tipo de margarina, não é qualquer uma, tá? Hoje em dia, geralmente a briga da margarina era porque antigamente elas tinham gordura trans, que é uma gordura produzida pelo homem, o corpo não tem essa gordura. Para durar mais, para ter os produtos industriais, esses, né, de fast food, geralmente tem gordura trans, bolacha recheada, salgadinho, sempre tem essa gordura trans. E a margarina tinha antigamente esse tipo de gordura. Então, essa era a briga das pessoas de não usar margarina. Até tinha razão, porque realmente é uma gordura que faz mal. Só que atualmente a indústria foi evoluindo um pouquinho nesse sentido, né? E hoje em dia elas usam um método de produção que não coloca essa gordura trans. Eles retiraram essa gordura trans. uhum. É, inclusive tem ali zero gordura trans, no caso, quando eu compro a que eu É, gosto, né? tem Que zero eu gordura gosto trans. isso. Que eu E tem gosto vitamina. e tem vitamina. É. Eu gosto de observar assim isso nas margarinas. E tu vê, a gente tem que É. olhar isso em todos os rótulos, né? Do De requeijão, né? preferência, exatamente, de preferência aquela margarina que tem o selo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem o selo do coraçãozinho vermelho e da SBC. Geralmente está escrito SBC, porque essas são aprovadas para até eles trazem um benefício para o coração, digamos assim, para o colesterol. Então, essa margarina eu Ó, posso usar sem problema nenhum. Só cuidando da que quantidade por causa da gordura saturada. claro, que legal, viu? Bah, quanta informação. Eu não sei quanto tempo que falta agora. Pois é, eu ia te dizer, nós temos mais ou menos uns 7 minutos. Só para falar, assim, principalmente de quem tem alimentos que são essenciais para esse tratamento dos níveis de colesterol e principalmente da esteatose hepática, da gordura no fígado, a farinha de soja é excelente, porque tem vitamina Hum, E, tem todos os ácidos graxos bons, tem a família dos ômegas ali também. uhum, Farelo de aveia é excelente para o tratamento, geralmente a gente usa. Abacate é um uhum. alimento excelente também. Ah, o abacate. Só que o Uhum. abacate cuida da quantidade, porque ele é super bom, ele é um alimento super poderoso, que nem a gente falou nas outras lives, só que ele é muito calórico, então eu só tenho que cuidar da quantidade, porque eu posso estar engordando às vezes, porque eu como demais o abacate. Uhum. Sim, Esses sim. alimentos, geralmente, eles aumentam o HDL, então esses alimentos são Ah, essenciais que a gente tenha o bom sim. colesterol. Farelo de aveia, Aham, farinha de soja, linhaça, óleo de linhaça. aham.
Sim, eu tenho visto assim agora essa culinária vegana, essa culinária que trabalha com esses alimentos, assim como usam, né, Marise? Biscoito de farelo de aveia, pão farinha de arroz, farelo de arroz, também Aham. uma, acho que é farinha de coco, se eu não me engano, Os vários que tipos de usa farinhas, né? isso, que usam muito nesses biscoitos, cookies veganos, né? É uma opção, e são muito mais nutritivos que a farinha branca de trigo. Esse ponto é o diferencial delas. Sim. Não tem o glúten, que às vezes Hum. faz mal para certas pessoas a farinha branca, então esses outros tipos de farinha não têm glúten e ainda são ricas em nutrientes. Que legal, como tá aumentando esse público, né? Essa alimentação assim com essa diversidade, né? E o farelo de aveia, ele tem pesquisas, ele é já comprovado eficácia para diminuir os triglicerídeos, né, nessa questão da gordura abdominal. Então, ele é excelente para a gente consumir diariamente. Aham. Bah, que legal, que legal. Tem como é que se diz? Essas barrinhas, né? Que até ensina a fazer em casa com E essa farinha. quanto mais natural, melhor. Se a gente puder fazer sempre as coisas em casa, sempre é mais natural. Mas hoje em dia Melhor ainda. a indústria evoluiu bastante nesse sentido, né? E agora tem produtos que a gente pode confiar um pouquinho. É só a questão de olhar realmente os rótulos, olhar ali das gorduras e olhar essa Hum. questão da gordura trans. Hoje em dia, sempre é obrigada a ter zero trans. Hoje em dia, acho que é bem difícil achar alguma coisa com tanta gordura trans que nem antigamente. Mas mesmo assim, é bom Uhum. a gente olhar os rótulos e certificar ali que não tenha mesmo. Uhum, perfeito, Marisa. Então, a gente está chegando agora no finalzinho da live, né? Nós vamos entrar agora para 4 minutos só de live. Eu queria que tu, né, aí terminasse, né, dissolvesse, né, em tudo aí, como nesse encerrar dessas gorduras boas e ruins. O que que tu recomenda, né? Tu como nutricionista e hoje tendo essa opção de trabalhar online ali, aí em casa, né? As E, consultas diretamente contigo, né? Tu fazer um chamado para tuas consultas. sim, é sempre, na questão dos alimentos, sempre eu priso bastante a questão do equilíbrio, que nem a gente falou, tudo tem a sua importância, as gorduras também, elas, até a gente nem tem que chamar tanto de gordura inimiga só no sentido de quando está em excesso, aí sim, mas até a gordura que a gente diz que é ruim, ela também tem o seu papel essencial. Então, na verdade, são tipos de gorduras, para dizer assim, na verdade, né? Independente de ser ruim ou bom. Só se torna ruim realmente o excesso. E tudo está ali calculado, tudo está na recomendação, tudo é aceitável. A única coisa que eles não aceitam mesmo é a gordura trans. Essa tem que ser zero. Mas o resto de tudo um pouquinho pode. Aí, claro, de acordo com a variação da pessoa, os índices da pessoa, os problemas dela, a gente vai botando mais, botando menos, ajustando. Mas, na verdade, ela pode consumir, sim, um pouco de cada coisa. E sempre olhar os rótulos, é importante também. Eu sempre tento ensinar a leitura dos rótulos, que é a base de tudo. É fundamental, né, Maris? E também eu queria falar um pouquinho assim que a pessoa que já tem na família, né, problema de diabetes, desse problema cardiovascular, a importância de procurar um nutricionista, né, para trazer Sim. esse esclarecimento aí que as gorduras ruins não são tão ruins. O que falta aí é uma boa orientação alimentar, né? E principalmente que assim, ó, dessas questões da gordura e do fígado, das doenças cardiovasculares, tanto diabetes, outros problemas, não é só a gordura, é o carboidrato, porque o carboidrato, quando entra no fígado, também se transforma em gordura. Então não adianta eu deixar de comer só doce ou deixar de comer gordura e comer muito carboidrato. Eu vou estar aumentando igual o meu problema. Então eu tenho que reduzir o Sim. carboidrato refinado, a gordura, o açúcar, todos esses itens eu tenho que estar diminuindo também, tudo equilíbrio. Sim, porque o carboidrato ali que tu falou, ele também, ele se modifica, né? Então a pessoa, eu deixo de comer Sim. tanto carne gorda, cuido no azeite, mas aí senta ali, pesa a mão no carboidrato, né? Ou então na manteiga, a manteiga é boa e tal, mas eu como 1 quilo de manteiga, eu vou estar tendo colesterol alto por causa da manteiga, que é o que, se tu for olhar, ela é boa, né?
Sim, vamos, então já avisando aqui que vai encerrar, Marise. Gratidão, Agradeço viu? mais uma vez a todos que entraram. Obrigada a todos também. Obrigada, Marise, por ti. Eu Obrigada a tua agradeço. mãe. Uma Pai. boa semana. E tu dispor do teu tempo. Muito obrigada por essa Ah, aula, imagina. viu?